Nesta edição do Estúdio MPSP, o nosso convidado é o promotor de justiça Eronides Santos, que trabalha no setor de falências, uma área importante do Ministério Público que não é conhecida por todas as pessoas. Doutor, agradeço muito a sua gentileza de aceitar o nosso convite para que nós possamos conversar e esclarecer o público, que nos acompanha pelo canal do Ministério Público no YouTube, nosso programa na TV, sobre a sua atuação no âmbito do Ministério Público. Recentemente, o senhor esteve em Brasília, a convite do Senado Federal, para apresentar uma proposta, um substitutivo, que regulamenta a atividade do leiloeiro oficial. Doutor, por que a sua preocupação com esse assunto? Qual a importância do leiloeiro para o trabalho que o senhor faz no Ministério Público, doutor? Bom, é um prazer estar aqui, Cláudio, eu agradeço o convite, porque é sempre bom dizer um pouquinho do Ministério Público, dizer um pouquinho daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, A Promotoria de Falências, para quem não sabe, é uma promotoria especializada que atua nos processos de recuperação judicial e falência. E apenas como um dado histórico, existe o promotor, o curador fiscal de massas falidas desde o tempo do Império. Nossa! Então, eu acredito que é uma atuação especializada do Ministério Público, fora a atuação criminal, a mais antiga que tem. Com certeza. E ao longo desses mais de um século de atuação, a nossa presença sempre foi pautada pelo interesse público decorrente do crédito público. Quando uma empresa entra em colapso, seja passível de recuperação judicial ou mesmo no processo de falência, há um impacto no crédito público, há um impacto nas relações comerciais que gera uma onda de inadimplência ou de atrasos nos pagamentos, tanto para aqueles empresários que se relacionam diretamente com a empresa, falida ou em recuperação, como indiretamente, ou seja, as pessoas que dependem de outras e outros numa cadeia produtiva. Até o cidadão comum pode ser afetado. Numa cadeia produtiva e de serviços, que sente esse abalo quando a empresa está em crise. A nossa atuação está sempre pautada pelo interesse público. Sem dúvida. E na sua pergunta, no caso dos leiloeiros, num processo, apenas para a gente entender, tanto na recuperação judicial e principalmente num processo de falência, há necessidade de se arrecadar todos os bens, o patrimônio daquele devedor, e levá-los à venda através de um leilão público. Certo. É uma expropriação judicial que é feita para pagamento dos credores. E eu sempre que tenho a oportunidade de ser ouvido, eu digo que dentre as ações de um processo de falência e mesmo numa recuperação judicial, do ponto de vista econômico, a coisa mais importante é vender bem. Sem dúvida. É que essa venda se dê com transparência, com publicidade, que o produto oferecido chegue ao ouvido e aos olhos do comprador, do interessado. Sem dúvida. E que se consiga o melhor preço. E quem desempenha esse papel é justamente o leiloeiro. E o Ministério Público atua na fiscalização do leilão para dar lisura e transparência a esse processo de venda. E é em razão desta minha experiência, estou já há muitos anos trabalhando com isso e tive algumas experiências bem interessantes em termos de leilão, de propriedades rurais, unidades industriais, obras de arte e tal. E por conta disso, Certo. Muito mais por conta da relevância dos casos, é que eu fui convidado pelo Senado a participar de uma audiência pública e tecer as minhas considerações a um projeto de lei que veio da Câmara a respeito da profissão do leiloeiro. Certo. Depois desta audiência pública, eu fui procurado então pelo senador Marcelo Castro, que me disse o seguinte: olha, doutor, como o senhor tem uma grande experiência, o senhor não é um leiloeiro, não é uma pessoa envolvida diretamente com a realização dos leilões, eu gostaria muito que o senhor pudesse apresentar um substitutivo ao projeto da Câmara, que na minha opinião precisava de alguns ajustes, certo, para que a gente pudesse dar aí um frescor, uma modernidade à atividade do leiloeiro. E é lógico, dentro desta minha visão publicista, como sou, tentar escrever um projeto que atendesse não só
os requisitos da administração pública, né? Todos os princípios, mas que também criasse um ambiente na iniciativa privada para os leiloeiros que melhorasse o ambiente de negócios, a economia como um todo. Esta foi a demanda do senador e foi esse o meu esforço de entregar alguma coisa ao Senado, que agora vai estar aberto a críticas e sugestões e aprimoramentos que com certeza são necessários. Sem dúvida. Doutor, noticiou-se à época que o senhor se inspirou no direito português, né, para elaborar a sua proposta. Por que o direito português é importante nesse tipo de... Olha, Cláudio, é assim, a gente precisa sempre estar olhando o que acontece no mundo em razão da economia globalizada. Claro. Né? Eu tive a oportunidade, o privilégio de fazer um curso sobre insolvência no direito português na Universidade de Coimbra e tive contato então com os professores e com a legislação portuguesa, e a gente não pode esquecer que o nosso direito, a nossa tradição vem do direito português. Sem dúvida. E também não podemos esquecer que Portugal hoje está inserida na comunidade comum europeia. Portanto, a tudo que se discute em termos de modernidade e de mercado comum europeu, Portugal incorpora e está inserido neste contexto. Sem dúvida. E aí, é lógico, lembrando do meu curso lá que eu fiz em Coimbra, eu falei assim, vou olhar a legislação portuguesa porque com certeza ela deve estar em consonância com o que acontece no resto da Europa, portanto de relevância global. E tive a grata surpresa de pegar um projeto de lei de 2015, né, uma legislação recente, então, portanto, a gente percebe que houve uma renovação. Certo. E aonde trazia ali os princípios e alguns regramentos muito interessantes que poderiam ser facilmente incorporados no direito brasileiro. Fiz esse trabalho de compilação, lógico, usando o que veio da Câmara dos Deputados, aquilo que eu entendia que era relevante, olhando os regulamentos, porque a nossa lei, que regulou a profissão do leiloeiro, é de 1932, é um decreto. Ela sofreu atualizações com instruções normativas, mas não no direito positivado. Perfeito. E aí eu acho que foi o momento, a oportunidade que eu tive o privilégio de participar. Doutor, o senhor citou há pouco que milita nessa área há muito tempo. Além de direito, que o senhor domina, já que foi aprovado no principal concurso para o Ministério Público no país, que outras áreas, né, o senhor teve que se especializar? Economia? Como é que funciona o seu dia a dia na promotoria, doutor? Eu estou lotado na promotoria de falência desde 1996, então já há muito tempo. E é uma promotoria muito desafiadora, porque nós lidamos não só com o direito, mas lidamos com questões de ordem econômica, lidamos com questões de ordem pública, lidamos com questões criminais, né? Acabamos resvalando um pouco na apuração da recuperação de ativos, rastreamento de ativos. Então, é uma promotoria multidisciplinar porque a atividade empresarial ela é multidisciplinar. Perfeito. Né? Então, assim, eu sou um estudioso, mas um estudioso prático, né? Toda vez que me cai alguma coisa, é lógico que eu tenho que ter noções básicas de balanço, de contabilidade, algumas noções básicas de economia, não que eu tenha feito cursos nesse sentido, mas a vida me levou a estudar e tentar, pelo menos, entender minimamente alguma coisa nas outras áreas das humanidades, que não só o direito propriamente dito. O senhor já citou isso na sua primeira resposta, mas eu gostaria que o senhor explicasse especialmente para o público que nos acompanha de casa e talvez não acompanhe, não conheça bem os assuntos do direito, não sabe como funciona o Ministério Público de São Paulo, em que medida que esses casos que envolvem grandes empresas impactam no dia a dia do cidadão, doutor? Sem dúvida nenhuma, a atividade empresarial, que portanto é a mola da economia, né, ela está interligada a todas as áreas da sociedade, vitais da sociedade, seja na geração de impostos, seja na geração de empregos, seja na produção, exportação, né, na prestação de serviços. Toda a atividade econômica gera reflexos de ordem social e de ordem econômica. Certo. De ordem social, por exemplo, uma grande empresa em recuperação judicial, podemos citar aí hoje a maior recuperação judicial da história do Brasil, que é das empresas do Grupo Odebrecht. Perfeito. Com 80 bilhões de passivo, né?
Quanto isso vai impactar em demissão de empregados, em venda de ativos, em realocação, mudança de atividade, extinção de empresas. Então, é evidente que tudo isso justifica a atuação do Ministério Público. Da mesma forma, pegando o gancho do leilão, quando você recoloca um ativo no mercado, vamos pegar um caso meu lá, um caso da falência da Boi Gordo, por exemplo, que nós vendemos 113 mil hectares de terra no Mato Grosso. Foram mais de 30 e tantas fazendas, etc., que estavam lá há mais de 10 anos paradas. Nós colocamos lá 18 novos proprietários que estão produzindo soja, criando gado, gerando empregos diretos e indiretos. O município lá de Comodoro, no Mato Grosso, por exemplo, teve o recolhimento recorde de imposto na história da existência do município, depois que nós vendemos as propriedades. Então, você veja, seja numa empresa em descontinuidade, uma empresa falida, seja numa empresa em funcionamento, né, o impacto social é sempre muito grande. Muito bom, doutor. Eu agradeço a sua participação no nosso programa. Infelizmente, o nosso tempo é escasso, mas já renovo aqui o convite para que o senhor retorne quando esse projeto for aprovado, para que a gente discuta se ele ficou de acordo com as expectativas ou aquém do que o senhor pretendia. O convite já está feito, doutor. Muito obrigado, estou à sua disposição sempre. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a sua presença, assim como agradeço a sua audiência. Até a próxima edição.